Tudo começou em um dia comum, desses que a gente esquece fácil. Eu estava perambulando por uma rua estreita do centro da cidade, distraído, olhando as vitrines empoeiradas de lojas que pareciam não receber clientes há décadas. Não era um lugar onde eu costumava andar, mas algo me puxou até ali, uma sensação estranha, quase como se estivesse sendo guiado. Foi então que notei aquela livraria. O letreiro estava desbotado e a madeira da porta rangia ao menor movimento. Entrei, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. O cheiro de mofo e papel velho me envolveu imediatamente, mas o que mais chamou minha atenção foi o silêncio. Parecia que o lugar estava me esperando. No fundo, em uma mesa de madeira escura, vi o caderno. Ele estava sozinho, como se fosse a única coisa importante naquele mar de livros acumulados. A capa era de couro desgastado, sem título ou qualquer marca que o identificasse. Quando o peguei, senti uma leve vibração, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer hesitar. Abri o caderno. As páginas eram lisas, de um branco quase brilhante, mas havia algo gravado na contracapa interna. Escreva o que deseja, receba o que pediu, pague o preço. Li aquelas palavras em voz alta, sem saber que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não sabia exatamente o que tinha me levado a trazer o caderno para casa. Talvez fosse aquela sensação de que algo nele era único, especial. Ou talvez eu apenas quisesse acreditar que a frase escrita ali não passava de um enigma intrigante. Naquela noite, sentado à mesa da cozinha, folheei suas páginas novamente. Elas continuavam limpas, inalteradas, mas parecia haver algo implícito nelas, algo que me desafiava a experimentar. Peguei uma caneta e, sem pensar muito, escrevi algo simples. Gostaria de encontrar uma nota de R$ 100 amanhã. Minha mão hesitou antes de finalizar a frase, como se algo dentro de mim soubesse que aquilo era mais do que uma brincadeira. Mas eu ri de mim mesmo. Era só um caderno, afinal. Fechei-o, deixei-o de lado e fui dormir. Na manhã seguinte, fui ao trabalho como de costume. Era um dia qualquer, até que, ao descer do ônibus, notei algo no chão, bem ao lado do meu pé. Uma nota de R$ 100, dobrada ao meio, como se tivesse sido deixada ali para mim. Naquele instante, o mundo ao meu redor pareceu desacelerar. Peguei a nota com mãos trêmulas, olhando para os lados, esperando que alguém gritasse que era sua. Mas ninguém o fez. Por mais improvável que fosse, meu desejo tinha se realizado. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A nota de R$ 100 estava ali, real e palpável, no meu bolso. Poderia ter sido coincidência, mas no fundo eu sabia que não era. Naquela noite, sentado na mesma cadeira, com o caderno à minha frente, senti uma mistura de excitação e medo. Era como se ele tivesse um magnetismo próprio, chamando por mim. Por mais que minha mente gritasse que eu deveria parar, algo mais forte me dizia para continuar. Abri o caderno e escrevi novamente, desta vez um pedido mais ousado. Quero que meu chefe me elogie na frente de todos amanhã. Diferente da primeira vez, senti algo assim que finalizei a frase. Uma leve pressão no ar, como se o ambiente ao meu redor tivesse mudado. Meus olhos fixaram a frase por um momento antes de fechar o caderno com força, tentando ignorar o frio na espinha que me atingiu. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, tudo parecia normal. Até que, durante uma reunião de rotina, meu chefe olhou diretamente para mim e disse: Quero destacar o trabalho do João. Ele tem sido exemplar e merece reconhecimento. Eu não soube como reagir. Era exatamente o que eu havia escrito, palavra por palavra. Meus colegas aplaudiram e eu forcei um sorriso, mas por dentro, tudo o que sentia era um vazio inquietante. Se o caderno realmente realizava desejos, o que ele cobrava em troca? As coisas começaram a mudar depois daquele segundo pedido. No início, eram detalhes sutis, quase imperceptíveis. Meu computador travava mais do que o normal, e os papéis que eu organizava no trabalho pareciam desaparecer misteriosamente, reaparecendo em locais improváveis. Pequenos aborrecimentos que poderiam ser atribuídos ao acaso. Mas então, algo mais sério aconteceu. Um colega próximo, o Eduardo, começou a enfrentar problemas inexplicáveis. Ele era cuidadoso, metódico, mas de repente seus relatórios começaram a vir cheios de erros. Em pouco tempo, ele foi chamado para uma conversa com o chefe. Quando olhei para ele naquela tarde, vi algo que nunca tinha notado antes. Exaustão, como se algo estivesse sugando sua energia. Aquilo me incomodou mais do que eu queria admitir. Eduardo tinha sido o destaque da equipe antes de mim. Agora, sua queda parecia coincidir com a minha ascensão.
Foi só naquela noite, enquanto encarava o caderno sobre a mesa, que comecei a conectar os pontos. E se o caderno não só realizasse desejos, mas também redistribuísse as consequências? Eu não sabia como provar, mas a ideia se instalou na minha mente como uma sombra impossível de ignorar. Ainda assim, não consegui parar. O poder de escrever e ver as palavras se tornarem realidade era irresistível, mesmo com aquela voz no fundo da minha mente me alertando que algo estava errado. Eu deveria ter parado ali. Tudo dentro de mim dizia que já era demais, mas a sensação de controle, de poder, era viciante. Naquela noite, enquanto encarava o caderno, decidi fazer um pedido maior, algo que realmente mudasse a minha vida. Escrevi com cuidado: quero ser promovido ao cargo de gerente até o final do mês. Dessa vez, não houve hesitação. Fechei o caderno com força, como se quisesse selar aquele destino. Mas, assim que o fiz, senti um calafrio que percorreu meu corpo. Era como se o próprio ar ao meu redor tivesse se tornado pesado, denso. Os dias seguintes foram estranhos. Meu chefe começou a agir de forma diferente comigo, mais distante, como se algo o preocupasse. Na semana seguinte, ele não apareceu para trabalhar. Ficamos sabendo que havia sofrido um ataque cardíaco repentino. Ele sobreviveu, mas foi afastado por tempo indeterminado. Com isso, o cargo de gerente ficou vago. E como eu era o funcionário mais destacado nos últimos meses, fui promovido quase automaticamente. Todos vieram me parabenizar, mas no fundo, eu só conseguia pensar em uma coisa: o preço que alguém havia pagado por meu desejo. A promoção não trouxe felicidade, apenas culpa. O caderno não parecia mais uma bênção, mas uma maldição disfarçada. Cada conquista vinha acompanhada de um sacrifício que eu não tinha autorizado, mas que, de alguma forma, parecia inevitável. Eu sabia que precisava parar, mas o caderno continuava lá, como um convite silencioso para ir ainda mais longe. Eu tentei ignorar o caderno. Por dias deixei-o fechado, esquecido no fundo de uma gaveta. Mas sua presença parecia envenenar o ar ao meu redor. Eu o sentia lá, esperando, como um animal predador que sabia que, cedo ou tarde, sua presa voltaria. Tudo desmoronou quando recebi uma ligação na madrugada. Era sobre minha irmã, Ana. Ela tinha sofrido um acidente de carro e estava em estado crítico. Corri para o hospital, mas os médicos não tinham boas notícias. Eles disseram que era questão de horas, talvez minutos. Sentei no saguão, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Foi então que me lembrei do caderno. A ideia me atingiu como um raio. Eu poderia salvá-la. Não importava o preço, não importava o que o caderno fosse tirar de mim. Ana precisava viver. Voltei para casa como um furacão, jogando tudo pelo chão até encontrar o caderno. Minhas mãos tremiam enquanto escrevia: quero que Ana sobreviva e se recupere completamente. Assim que finalizei a frase, senti uma dor intensa no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. O caderno caiu da minha mão e o ambiente ao meu redor pareceu escurecer por um instante. No hospital, os médicos estavam em choque. O quadro de Ana havia mudado drasticamente. Ela estava fora de perigo, como se nunca tivesse sofrido o acidente. Mas algo dentro de mim estava quebrado. Eu sabia que tinha feito uma troca, embora ainda não soubesse o que havia perdido. Ao chegar em casa, encontrei o caderno aberto sobre a mesa, mesmo tendo certeza de que o havia deixado fechado. Na última página, escrita em uma caligrafia que não era minha, estava a frase: O preço foi aceito. eu deveria ter sentido alívio por Ana estar viva, mas a mensagem no caderno não me deixava em paz. O preço foi aceito. O que isso significava? Dias se passaram e eu comecei a notar as consequências. Pequenas coisas começaram a desaparecer da minha vida. Primeiro, objetos sem valor, uma foto antiga, um chaveiro de infância. Mas, conforme os dias passavam, percebi que não eram apenas coisas físicas. Minhas memórias também estavam sumindo. Momentos importantes, rostos familiares, tudo se tornava nebuloso. Era como se algo estivesse me apagando lentamente, removendo pedaços da minha existência. No início, lutei para manter tudo em ordem, escrevendo o que lembrava em papéis e diários, mas até mesmo essas anotações desapareciam. Uma noite decidi confrontar o caderno. Peguei-o novamente, sentindo o peso dele em minhas mãos, e o abri pela última vez. As páginas agora estavam preenchidas com frases que eu nunca tinha escrito, histórias de desejos realizados e preços pagos. Mas o mais assustador foi o que encontrei no final.
uma única linha escrita com a minha caligrafia. Você nunca existiu. Soltei o caderno no chão e, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Minha visão começou a escurecer e o mundo ao meu redor se dissolveu como fumaça ao vento. O último pensamento que tive, antes de tudo desaparecer, foi que talvez eu fosse apenas mais um desejo na lista de alguém.